amigos do programa Louvor e Mensagem. Meu nome é Davi Silveira, pastor da Igreja Missionária Evangélica Maranata. E o programa hoje está recheadíssimo, abençoadíssimo. Teremos uma entrevista e, em seguida, você ouvirá uma maravilhosa mensagem com meu amigo, pastor Rômulo Augusto. Certamente, Deus vai enriquecer o seu coração através dessa mensagem. Fique conosco. Aproveite e ligue para um amigo, ligue para alguém e diga que está entrando no ar o programa Louvor e Mensagem. Deus te abençoe. Olá, amigos. Bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. No nosso bate-papo hoje, eu estou recebendo uma decoradora, a Tânia Souza. Mas o importante é que ela teve um encontro com Jesus. Amém, e ela quer compartilhar essa experiência fantástica com você, nosso querido telespectador. Tudo bem, Tânia? Tudo bem, Claudete. Muito obrigada. Prazer enorme compartilhar essa história da minha vida. Verdade, uma história tão linda. Muito linda. Mas então conta para nós, como é que foi essa sua caminhada até conhecer Jesus? Sim, Claudete. Eu tive uma infância, né, muito problemática devido aos meus pais, né? Que meus pais eram um casal, né, que viviam querendo um matar o outro, né? Literalmente, né? Então isso prejudicou todos os seus filhos, mas queriam matar si mesmo. Não é aquela linguagem, força de expressão, eles queriam se matar, não? Não, queriam se matar mesmo. Atentavam contra a vida um do outro, né? Muitas e muitas vezes eu precisava passar noites acordadas para o meu pai não matar minha mãe e tampouco minha mãe matar meu pai. Então, isso deixou todos os filhos com muitas sequelas, tá? Nós ficamos com muitos traumas, com nervos muito aflorados. Me tornei uma mulher muito estressada, entendeu? Muito problemática. Então, mesmo você tendo tocado a sua vida de jovem, casou, teve filho, casei, etc., mesmo assim você trouxe toda esse machucado do teu coração, todos esses traumas para a tua vida até essa de criação casada dos meus também. pais, essas feridas, né, decorrente da nossa criação dos meus pais, me acompanhou a minha vida toda. Eu fui casada, fui feliz, né, com o pai da minha filha, mas eu tinha uma tristeza. Tinha uma tristeza, era uma ferida, era muita tristeza. E com isso, Claudete, eu precisava beber, porque só a bebida é que me relaxava. Eu nunca fui adepta, nunca gostei assim de... Tinha medo, né? A verdade é que eu tinha medo assim, de tomar calmante. Nunca tomei calmante na minha vida. Eu lutava. Eu preferia tomar copo de cerveja do que ter que tomar um comprimido, porque eu tinha medo de ficar dependente. Exato. Então, mesmo vivendo um casamento feliz, essa tristeza te acompanhava, a depressão te acompanhava, né? Sim. E para completar a tristeza, você perdeu o teu esposo, que era tão bom marido. Uma pessoa maravilhosa, maravilhosa. Foi um príncipe na minha vida. Mas mesmo eu com aquele príncipe, né, da minha vida, eu ainda tinha aquela ferida. Sim, aquela tristeza da minha infância, da minha adolescência. Marcou muito todos os filhos, todos os meus irmãos ficamos assim. Somos todos pessoas muito nervosas, muito, com os nervos muito aflorados. Alguns tomam calmantes, mas eu não. Eu não precisei. E você foi buscar tratamentos psicológicos? Sim, Claudete. Teve um momento na minha vida que eu comecei a sentir muita vontade de morrer. Aí você já tinha até casado outra vez, né? Voltei a casar-me e esse casamento me trouxe muita infelicidade, né? Porque havia muita incompatibilidade e aí me divorciei, tá? Foi necessário o divórcio, aí senti muita vontade de morrer, muita.
Eu ansiava a morte 24 horas. Que coisa. Quantas e quantas vezes eu chegava na janela do meu quarto, é o 3º andar. Então eu olhava para a minha janela e eu falava, não, se eu me jogar, vai ser pior, eu poderei ficar tetraplégica. Aí me lembrei também que os suicidas não vão para o reino. Entendeu? Então, foi quando eu procurei psicóloga e tive a má sorte, me deparei com uma péssima profissional, aí abandonei a psicóloga, cheguei minha última consulta, cheguei quando abri a porta da minha sala, peguei minha bolsa, joguei assim no chão e falei, não, a Bíblia diz lá em Jeremias, em 29:13, que aquele que me buscar vai me achar. Vai me achar. Eu joguei a bolsa no chão. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Sim, Claudete. Nesse dia eu joguei a minha bolsa com tanta força no chão. Eu tenho um telão na minha sala, minha televisão. Liguei minha televisão no último volume para que meus vizinhos não pensassem, a dona Tânia enlouqueceu. Liguei a minha TV no último volume, fui para o meu quarto, fechei a porta e gritava. Orando. Não, gritava, chorando, de tristeza, pedindo para o Senhor Jesus me levar. Eu não queria mais. Eu gritava, falava assim, eu não posso me matar, então me leva. Eu pedia muito para aquele. Que angústia. Muita angústia. Muita angústia. E você estava procurando igrejas, você visitava várias igrejas, buscando a Deus, né? Sim. E se sentia até bem na igreja. Muito bem, muito bem. Foi quando eu comecei, né, a procurar igreja, me sentia muito bem, mas daqui a pouco a minha tristeza voltava, a minha depressão vinha no auge, eu novamente querendo me matar. Você precisava ter um encontro pessoal com Jesus. Precisava, Claudete. Trazer aquela mensagem que você escutava, que era boa, te fazia bem, mas você precisava trazer aquilo para o seu coração. Sim. Pois é. Então, até que um dia, em uma reunião de mulheres, né, eu ouvi lá na nossa igreja missionária evangélica Maranata de Copacabana. De Copacabana, né? Então, eu participei de uma reunião de mulheres e a pregação foi justamente sobre a enfermidade da depressão. E a pastora que pregava, ela usou a metamorfose que passa a lagarta antes de virar borboleta. Naquele dia, eu bati de frente ao Senhor. Falou comigo. Eu chorava, eu sabia que era comigo. Desde aquele dia, eu nunca mais... O Senhor tocou no teu coração. Tocou. E você se identificou ali, pensando assim, eu sou essa lagartinha feia. Sim. Mas Jesus precisa me transformar numa mulher bonita, como uma borboleta. Sim. E uma alegria tão intensa, Claudete, invadiu o meu coração naquele dia. Desde esse dia em diante, eu brinco sempre com as minhas irmãs da Igreja Maranata de Copacabana. Eu falo que eu virei uma borboleta colorida do Senhor, voando de alegrias. Eu tenho muita alegria. Você foi curada da tristeza? Da tristeza, da depressão. Hoje eu sinto vontade de viver, Claudete. Eu tenho vontade de... Eu gostaria que todos conhecessem o Senhor Jesus. Às vezes fico muito ansiosa, quero que as pessoas conheçam, porque nós ouvimos muitas pessoas com depressão. Em Copacabana, é um bairro... Onde você mora, né? Sim, onde eu moro, em Copacabana, tem muitas pessoas que sofrem dessa enfermidade. Então, eu gostaria muito, muito que as pessoas conhecessem esse nosso Deus, que é um Deus que cura, que liberta, que salva. A vontade de suicídio foi embora. Foi totalmente embora, totalmente embora. E principalmente, né, Claudete, quando o nosso pastor, Davi Martins, convocou toda a igreja para que a igreja, nós entrássemos em um avivamento lendo o livro de Atos diariamente. Olha... O livro de Atos fala de avivamento, né? E da esse descida avivamento, do pastor, fogo do Espírito Santo.
Claudete, esse avivamento veio para avivar-me. Veio para avivar-me. Uma noite, né, que a palavra estava sendo pregada com o pastor Alcir Gerônia, seria? Sim, sim. Sim, Alcir Gerônia. Nossa, mãe, eu senti tão fortemente a presença do fogo do Espírito Santo, sabe? É algo que ardia O teu coração. o meu coração e me invadiu tão profundamente, sabe? A gente sente, é como se fosse mesmo fogo, né? Foi um batismo, Um né? batismo. Eu creio que você recebeu aí um batismo do Espírito sim, Santo. Sim. Um batismo de alegria, de plenitude da presença de Deus. Agora, existe essa experiência Agora assim. imagina uma pessoa que queria morrer e Deus hoje usando, né, como ferramenta, porque hoje a minha casa, a Maranata de Copacabana, onde eu moro, temos reuniões nas casas, né? Grupos menores, grupos pequenos, que se reúnem para ter comunhão e oração, né? Isso, e eu sou uma anfitriã. Eu fui convidada pela Maranata, pelo Senhor Jesus, a pessoa que queria morrer está sendo hoje ferramenta. Sua casa se abre para receber pessoas que vão ser abençoadas ali, com oração a Jesus Cristo, com a palavra de Deus. Que coisa linda o que Jesus fez na tua vida. Fez na minha vida. Para você ver, né? Uma pessoa que queria morrer. É uma alegria muito grande, Claudete. E você me falou até de uma bênção agora, que você também estava passando um momento com algumas dificuldades, né, financeiras, e junto com essa bênção toda aí, Jesus me abençoou também financeiramente. Veio uma causa que você tinha. Uma causa, um processo que estava na justiça desde 2015, tudo em 2018 o céu abriu, sabe? O céu abriu. E também, Claudete, lá no meu prédio, onde eu moro, em Copacabana, eu fui síndica lá há muitos anos, né? E um vizinho também. E esse vizinho, por problemas condominiais, ele ficou sem falar comigo por 18 anos, por problemas condominiais. Quando as minhas portas se abriram, eu convidei esse meu vizinho de andar. Agora é teu amigo. Ele recebeu o Senhor Jesus, frequenta a nossa igreja Maranata e frequenta também um grupo de orações da minha residência, da minha casa. Jesus transforma tudo, né, Tânia? Claudete, ele traz perdão para a nossa vida, para os nossos relacionamentos. E nós não queremos que todos conheçam esse Senhor, esse Deus. As pessoas às vezes acham estranho, por que vocês fazem esse programa para falar de Jesus? Por que os evangélicos gostam de pregar para os amigos? Verdade. É porque é uma coisa tão boa, tão boa. Tão boa, não é? tão Quando boa. você fica sabendo de uma coisa saborosa, ou eu quero filme que bacana, todos você não quer falar para todo mundo? Pois Jesus é isso. O Jesus é isso, Precisamos Claudete. falar dele para todo mundo. Sim, nós precisamos. Às vezes as pessoas podem, não sei, achar que somos chatas. Não somos chatas, não. É a nossa alegria, nós vibramos. Nós queremos que o povo conheçam isso. É bom demais. Claudete, é uma coisa maravilhosa. Eu me tornei uma outra pessoa. A gente vê. Eu me tornei outra pessoa. O nosso público está vendo aí uma mulher que antes queria suicídio, vivia em depressão, hoje essa mulher linda, abençoada, feliz Glória e alegre. A Deus. E gostaria também, Claudete, eu gostaria muito de agradecer ao meu pastor Davi Martins, à sua esposa Gina, que me acolheram, eles foram minha família. Eu frequento a Maranata de Copacabana há 19 anos, mas esse pastor foi muito especial na minha vida. Que bom. Muito obrigada. Que o nosso público possa fazer uma visitinha à igreja de Copacabana. Ele contribuiu muito. Isso. E ele contribuiu muito para que Jesus me alcançasse. Que bom. Aquele avivamento que ele convocou a igreja todos os dias para lermos o livro de Atos, essa foi a diferença na minha vida. Que bom, a Bíblia faz Houve a contribuição do pastor Davi Martins. Que bom. Obrigada, Tânia. Imagina. O nosso tempo aqui passa muito rápido. Obrigada a você. Mas obrigado por essa alegria que você traz em nome de Jesus para a gente. Amém. Deus te abençoe. Muito obrigada, vocês também. E vocês, amigos, vocês estão vendo aí um telefone, liguem para nós, temos um grupo de voluntários que irão atender você com muito carinho, orar por você se você precisar.
mas é importante que você visite uma de nossas igrejas. Você vai sentir essa recepção calorosa, amorosa que a Tânia recebeu. Você passa a ter uma família da fé que vai te ajudar muito em termos de superar tristezas, depressões, porque a comunhão com a igreja faz essa diferença. Mas fique ligado, o programa não terminou ainda. Você vai ouvir uma mensagem abençoadora sobre esse Jesus que cura hoje. Amém. Olá, queridos, Deus abençoe você, um bom dia. Eu sou o pastor Rômulo Augusto, da Maranata do Meia, e eu gostaria de compartilhar com você uma palavra da parte de Deus, numa expectativa enorme que nesta manhã o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Há um texto, uma palavra dita por Jesus de forma imperativa, que está no livro de João, capítulo 8, verso 32, e que nos diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você já se sentiu enganado alguma vez na vida? Você já teve a sensação de ter confiado em alguém ou em alguma coisa e lá na frente você teve a impressão de que foi enganado? Eu acredito que todos nós, de uma forma ou de outra, já nos sentimos assim. E a sensação de ser enganado é uma sensação horrível e que muitas vezes traz marcas profundas na vida das pessoas. O engano muitas vezes traz decepções, frustrações. O engano muitas vezes traz desconfianças. O engano é muito triste, é muito terrível. E existe um tipo de engano na vida das pessoas que pode ser mortal do ponto de vista espiritual. E é sobre o engano espiritual. É sobre isso que eu queria falar com vocês nesta manhã. O perigo do engano espiritual. O perigo de acreditar em algumas coisas que, no senso comum, são coisas tidas como verdadeiras. As pessoas afirmam essas coisas como se elas fossem verdades espirituais abalizadas pela Bíblia e que abençoam as pessoas. E, na verdade, não são. E eu gostaria de falar sobre alguns desses enganos que as pessoas se deixam levar nos nossos dias e que isso é extremamente perigoso. O primeiro deles, eu destaquei aqui, é aquela máxima que as pessoas dizem assim: todas as religiões levam a Deus. Certamente você já ouviu falar sobre isso, né? Você já ouviu gente citando frase assim: todas as religiões levam a Deus. Interessante que as religiões, muitas vezes, promovem certas mudanças de comportamento. Eu até acredito que a religião, de alguma maneira, produz bons hábitos. Existem mensagens que são pregadas por algumas religiões que são mensagens boas. Você quer um exemplo ou alguns exemplos? Algumas religiões ensinam o amor ao próximo. Bom o amor ao próximo. Algumas religiões ensinam boas maneiras, ensinam até que você deve perdoar. Outras religiões ensinam que você deve praticar boas obras. Isso tudo é muito bom. Mas tem um detalhe: a religião não tem a capacidade de mudar a essência do ser humano. A religião até pode produzir melhor comportamento, melhor maneira de viver, mas a religião não produz a mudança genuína lá dentro, no ser, na essência. Mudança essa que Jesus, certa vez, falou para um homem chamado Nicodemos. Ele era um religioso e Jesus disse para ele assim: você tem que nascer de novo. E aquele homem não entendeu as palavras de Jesus, ele não entendeu o sentido do que Jesus estava querendo falar para ele. E ele perguntou assim: nascer de novo como? De que maneira isso é possível? E Jesus respondeu: aquele que nasce da carne é carne, da conjunção do homem com uma mulher. Mas aquele que nasce do Espírito, esse é do Espírito Santo. Jesus falava de um novo nascimento, de uma nova experiência.
com ele. E isso, meu querido, a religião não tem poder de produzir no coração do homem. Então, todas as religiões levam a Deus. Que perigo, que frase perigosa. Jesus disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, eu aprendo que não é a religião que nos leva a Deus. Não é a nossa igreja que nos leva a Deus. Não é o meu esforço de agradar a Deus. A religião, inclusive, produz uma espécie de anestesiamento da consciência através do cumprimento dos seus ritos, das suas práticas. Muitas pessoas, quando cumprem os ritos da religião, de alguma maneira eles se sentem cumpridores de alguns deveres religiosos, mas isso não produz salvação, isso não nos leva à presença de Deus. Jesus disse: ele é o caminho. É através de Cristo que eu posso me achegar a Deus e ter uma experiência com ele. Há uma outra frase perigosa, enganosa, que eu chamaria de meias-verdades. Interessante que muitas vezes uma meia-verdade pode ser tão letal e tão nociva quanto uma mentira completa. Muitas vezes uma mentira completa você identifica com mais clareza, mas uma meia-verdade, ela te seduz. Uma meia-verdade te induz a pensar algo que não é verdadeiro, que não é bem aquilo. E eu separei uma outra que eu acho muito interessante. E essa que diz assim: você não é digno de Deus, porque você faz muitas coisas erradas. Você não merece o perdão de Deus. Você não tem jeito para ser de Jesus, para ser crente, para ser evangélico. Olha para você, veja como você é alguém pecador, terrível. Há uma meia-verdade nisso aqui, porque, de fato, a gente não vale muita coisa. De fato, a gente não tem condições próprias de nos achegarmos a Deus. Há uma meia-verdade aqui, porque nós precisamos do perdão de Deus. Por outro lado, nós precisamos também entender que o nosso Deus é um Deus que nos perdoa, nos dá uma nova chance, estende a mão para nós. Ele diz assim: vá e não continue no seu pecado. Foi o que Jesus falou para aquela mulher adúltera. Os seus acusadores onde estão? Eles não condenaram você? E Jesus disse assim: eu também não te condeno. Vá, prossiga na sua jornada, mas não permaneça no seu pecado. Portanto, eu aprendo como verdade espiritual absoluta o seguinte: tenho minhas falhas, meus defeitos, não consigo por meios próprios me justificar diante de Deus, mas eu aprendo que em Cristo Jesus eu sou justificado diante de Deus. Ele apaga os meus pecados, ele me dá uma nova chance e permite que eu caminhe na sua presença. Que coisa linda e maravilhosa. Eu ouço muito ainda, eu ouvi quando fui me batizar de um familiar muito querido, o seguinte conselho. Ele disse assim para mim: meu filho, você vai estragar a sua vida se batizando agora. E eu perguntei: mas por quê? Aí esse familiar me disse assim: porque você é muito jovem, é muito cedo para você se batizar, é muito cedo para você entrar para a igreja, é muito cedo para você servir a Deus, entrar para uma religião. Olha que afirmativa perigosíssima que algumas pessoas fazem, enquanto outras assimilam isso. É muito cedo para servir a Deus. É muito cedo para abrir o coração, abrir a alma, abraçar o evangelho. É muito cedo para consertar a vida com Deus. Algumas pessoas pensam assim: eu primeiro vou deixar aí os meus vícios, vou deixar aí os meus erros, para depois eu servir a Jesus, porque eu tenho que primeiro arrumar a minha vida. Estou muito jovem ainda, está muito cedo ainda. Esse engano é muito perigoso. Muito perigoso, primeiro porque você não sabe por quanto tempo você vai viver. Muito perigoso porque, na perspectiva de Deus, o tempo do conserto, o tempo da aproximação e de abrir o coração para as coisas de Deus não é amanhã e nem ontem. Esse tempo de Deus se chama hoje. A Bíblia diz assim: se hoje
ouvirdes a minha voz, diz o Senhor, não endureçais o vosso coração. Portanto, muito cuidado com essa expressão, com essa máxima que sugere a você para deixar para amanhã a possibilidade de se aproximar de Deus, de consertar a sua vida, de abrir o coração, de aceitar Jesus, de abandonar o erro. Muito cuidado com isso. Há uma outra expressão que eu quero deixar aí última para você nesta manhã, muito interessante, que é aquela que as pessoas dizem assim: a igreja não salva ninguém. Você já ouviu alguém falar isso? Com certeza, né? Igreja não salva ninguém. Ninguém precisa de igreja para ser salvo. Igreja não tem poder para salvar as pessoas. De fato, não é a igreja que salva. De fato, não é a igreja que transforma o interior. De fato, há uma meia-verdade nisso aí. A igreja não tem poder para isso. Só que tem uma coisa: a igreja foi instituída por Jesus. Na igreja você é instruído na palavra de Deus. Na igreja você desenvolve relacionamentos. Na igreja você cresce espiritualmente. Na igreja você abençoa e é abençoado por pessoas. Na igreja você é ministrado. Portanto, nós precisamos sim do convívio da igreja. Muito cuidado com essa máxima. Essa palavra desta manhã talvez seja uma palavra de alerta para algumas pessoas que estejam me vendo agora. Talvez esta palavra não seja uma palavra para agora, mas para depois do programa. De repente, quando terminar esse programa, a minha oração é que essa palavra fique no seu coração, que você avalie, pense com muito carinho. Há um grupo de pessoas na nossa igreja prontas para orar por você, pessoas queridas. Há um telefone passando aí na sua tela. Ligue para a gente, exponha as suas necessidades, enfim. Certamente alguém vai orar por você, ouvir você e vai abençoar o seu coração. Quero fazer uma oração por você nesse instante, em nome de Jesus. Eu creio que nesta hora o Espírito Santo está trazendo luz, clareza, quem sabe tirando as escamas dos seus olhos espirituais, para que você consiga ver, enxergar verdades preciosas do reino de Deus. Então Jesus disse, e eu reforço: conhecereis a verdade. Apenas com o conhecimento da verdade, que é Cristo, não é a Maranata, apesar da nossa igreja ser querida e abençoada, mas a verdade é Cristo. E a minha oração é que você conheça essa verdade, que é Jesus. Vamos orar? Senhor, abençoa este querido irmão telespectador que nos assiste nesta manhã. Que esta palavra penetre no seu coração e traga vida, clareza, ilumine os seus olhos espirituais. Senhor, em nome de Jesus, que as escamas possam cair e que as verdades preciosas do reino de Deus possam inundar este coração e esta alma, esta vida. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Eu sou o pastor Rômulo, da Maranata do Meia. O nosso endereço vai passar aí na sua tela, mas só para reforçar: Rua Adriano, número 115, bem ali no Meia. Deus abençoe, esteja conosco lá com a sua família. Vai ser uma honra te dar um abraço e louvar a Deus junto com você. Deus abençoe você. Quem se humilha na dor, em vez de se revoltar,